Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vocês querem continuar algum ponto da aula passada, do final, do meio, do começo? Ou a gente avança daqui em diante? Vocês sabem. Tudo certo? Posso prosseguir? Vocês lembram lá na aula passada? A gente falou aí no finalzinho que o movimento de batalha espiritual, na verdade é esse movimento de batalha espiritual que a gente tem trabalhado em cima do que ele ensina, né? E esse movimento de batalha espiritual, ele tem um demônio responsável por cada pecado humano, né? E a gente falou que isso é ruim, porque isso é perigoso, porque exclui, na verdade, toda a responsabilidade humana, que é o grande perigo, porque aí o caráter do ser humano, o caráter da pessoa nunca é trabalhado, porque é sempre transferindo a sua responsabilidade para um ente, né? Uma entidade, um demônio. Enfim, a gente viu que isso não é novidade, desde Adão que aconteceu, né? Então o homem transfere a responsabilidade para a mulher para a serpente não tinha que transferir. E na verdade verdadeira, né, no final das contas, na verdade, eles estavam transferindo a culpa para Deus. Olha que coisa absurda, né? Tipo assim, a mulher que soube deu, né? Olha que coisa absurda. A gente às vezes pensa assim, por exemplo, quando a gente vê Jó, e eles aprenderam isso com Satanás também. Jó, quando Satanás foi diante de Deus, e Deus falou a respeito de Jó, então a gente precisa entender a ordem das coisas, e toda aquela trama, né? Aquela novela celestial, onde tem lá os personagens, né? E aí, o texto no capítulo 1 vai dizer que indo Satanás junto com os outros lá, se apresentar diante de Deus e tal, e aí é Deus que fala para Satanás: viste o meu servo Jó, homem reto, sincero, íntegro, né, que se desvia do mal. Aí Satanás diz assim: mas é em vão que ele tem te servido, porque o Senhor tem cercado ele de bens. O que acontece nessas primeiras falas aqui? Não sei se vocês já perceberam isso. Na verdade, Satanás não está acusando Jó. Satanás está acusando Deus de comprar a adoração de Jó, portanto, dos seres humanos, dando para eles os bens, saúde, riqueza, fama e etc. e tal. Então percebam, amados, né, como que Satanás ele vai introjetando aí essas sementes da sua natureza nos seres humanos, né, essa transferência de responsabilidade, essas acusações, não assumir, porque qual é o pecado do diabo que a gente fala na Bíblia assim? O pecado do diabo, caracteriza o diabo. O pecado não é o orgulho? É o orgulho, né? Então esse é o pecado que a gente chama do orgulho. E o orgulho, ele é a mãe de todos os outros pecados, na verdade. Se a gente pensar direitinho, é o orgulho que gera todos os outros pecados, nesse sentido aí mais original, tá? Enfim, mas concluindo então isso aí que a gente falou na aula passada, hoje eu quero pontuar com vocês. Vocês lembram? Eu acho que seria muito bom, não sei se vocês, acredito que vocês anotam, né? Vão anotando. É muito importante a gente ter pelo menos a noção desses 4 pontos que eu estou trazendo para vocês, ou seja, a soberania de Deus, né? Lembram mais o quê? A suficiência das Escrituras, a queda do ser humano, né? Da raça humana, e hoje a suficiência da obra de Cristo, tá? Então os 4 pontos: soberania de Deus, suficiência das Escrituras, queda da raça humana e a suficiência da obra de Cristo. Esses são os 4 pontos fundamentais que a batalha de movimento espiritual, ou melhor dizendo, movimento de batalha espiritual, eles assim distorcem, desconstroem. E é muito perigoso quando você desconstrói aquilo que são bases da verdade, daquilo que a gente crê que é o Evangelho e as Escrituras Sagradas, tá? Então, hoje é a suficiência da obra de Cristo. Que a obra de Cristo ela é suficiente. Então a gente vai perceber, espero que eu consiga, né, passar para vocês,
essa clareza, que essas ideias do movimento de batalha espiritual, eles minam a obra de Cristo, tá? Eles invalidam a obra de Cristo. Isso é perigosíssimo. Então vamos lá, suficiência da obra de Cristo. Coloquei aqui a frase que é: se alguém está em Cristo, é nova criação. Vocês lembram esse texto onde está? Eu perguntei primeiro? Você está perguntando? Não é não, amada. Vamos lá. É Efésios? Está perguntando ou está afirmando? O que eu acho que é. Não é não, amados. 2 aos Coríntios, vamos lá para ganhar tempo, né? 2 aos Coríntios 5,17. 5,17. 2 aos Coríntios 5,17. É porque eu caí muito nessa pegadinha, né? Eu perguntava, o aluno perguntava a mim e eu respondia. Eu falei, ué, eu perguntei primeiro. Então, 2 aos Coríntios. Você faz uma pergunta para outra pergunta. Ah, perguntaram isso para o judeu, né? Você sabe disso, não? Perguntaram para o judeu por quê? Que todo judeu, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Aí ele falou assim, mas quem te falou isso? Mas esse não é o método da maiêutica entre os filósofos. Também, mano. Ah. É que foi uma piadinha que eu fiz aqui, mas é a maiêutica, assim, dos filósofos gregos. É maiêutica, né? Maiêutica. Você vai perguntando, né? Você ensina pelas perguntas. Pergunta e você pergunta novamente. E aí, como é bom ter aluno que é professora, né? até também, se você não souber o assunto, você não consegue nem perguntar. Pronto. Então tem que ter cuidado até com as perguntas aqui, tá vendo? Se tiverem versões diferentes aí, amados, do que do que eu vou aqui, que eu vou trazer na memória, tá? Não estou nem pegando no texto bíblico, mas 2 aos Coríntios 5,17, na minha memória está assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo vai se fazer novo, né? Tem alguma versão diferente? Ao invés de criatura, está criação? Alguém de vocês tem essa versão? Não? Mas há essa versão. E eu prefiro ela, porque eu entendo, inclusive, que essa tradução, essa versão, ela se aproxima mais do original, da ideia, tá? Que os que estão em Cristo é nova criação, não apenas criatura, é uma criação de Deus, né? Tanto é que quando nós aceitamos a Cristo, o que a Bíblia diz que nós recebemos? Uma nova natureza, uma regeneração, nascemos de novo. Então é uma recriação, tá? Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Vamos lá caminhar nesses textos, lê-los, né? Se puderem. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, não com prata e nem com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só, né? Vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais com prata ou ouro, né? Ou coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o texto vai deixar claro que nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Esse texto também eu gosto demais dele. O capítulo 4 e o capítulo 5, para mim, eles são de uma riqueza de iluminação ou de revelação que Deus deu ali a João, fantástica, porque nesses dois capítulos Deus está nos ensinando, entre outras coisas, que a gente só precisa de dois motivos suficientes para adorar a Deus, amados. O resto da vida, deixando de acontecer ou acontecendo qualquer coisa. Tem dois motivos, tá? Capítulo 4 vai mostrar: Deus é Criador, ponto final. Esse é o motivo suficiente para adorá-lo. Capítulo 5, ele é resgatador da sua criação. Então, outro motivo, ou seja, os dois motivos suficientes para adorarmos a Deus. Não precisa de mais outros, não. Se a gente vai buscando outras motivações para adorar a Deus, então a gente não entendeu essas duas aqui que são suficientes, né? E a gente nunca vai se contentar, porque a gente sempre vai buscar alguma coisa que nos motive a adorar a Deus. Aí a gente vai ser aqueles fominha da bênção,
sabe? Fominha, né? Que sempre quer alguma coisa, algum motivo, sempre ali precisando. Eu falo que é como uma droga, que entre uma dose e outra vem a abstinência, né? E quem usa droga, ele sempre quer uma dose maior, sempre dose maior. E temos aí que está na overdose faz tempo, louca. Apocalipse 5:9 vai dizer que Jesus, pelo seu sangue, ou com o seu sangue, comprou para Deus, né, homens de todo povo, tribo, língua e nação. É isso, amados? Estou puxando a memória aqui, vocês me ajudem aí, tá? É isso, né? Não diz raça, né? Eu ouço bastante gente falando, Deus, Jesus comprou, né, com o seu sangue para Deus, homens de todo povo, tribo, raça, língua e nação. Não está raça aí, não existe esse termo no texto, tá? Povo, tribo, língua e nação. Então, o sangue de Cristo nos comprou. Quando vivemos à luz da glória, da gloriosa verdade, né, de que se alguém está em Cristo, é nova criação, não tememos pragas, maldições, encosto, mal olhado, urucubaca, isso aqui não está escrito não, mas me vem na mente agora, olho gordo, despacho, trabalho, e outras coisas mais, às vezes que a gente vai... Mas é tão interessante assim, é triste e tal, mas eu acho interessante porque essa nossa mente brasileira, cheia de superstição, a gente transfere isso para o Evangelho, é uma coisa de doido. Tem crente que tem medo de sei lá, gato preto, né, atravessando, não passa debaixo de escada, o meu medo é só que caiu alguma coisa na minha cabeça, mas não tem, né, e um fala um negócio, outro... na madeira, né, essa é madeira? Isso é madeira? Isola. Isso, então, como eu disse brincando em outra aula, né, tem uns irmãos aqui que andam até com um chaveiro de pé de coelho. Se desse sorte, o coitado do coelho não tinha perdido dele, ele tem 4, tinha 4 pelo menos, então não faz sentido essas superstições, né? Então, brincadeiras à parte, quem vive nessa nova criação, quem foi resgatado pelo sangue de Cristo, essas superstições, eu tenho um texto lá do Antigo Testamento, embora eu vou pegar bastante texto do Antigo Testamento, só porque a batalha espiritual recorre a esses textos, tá? Porque isso é uma tecla que eu venho batendo, né, desde sempre. Todas as vezes que a gente pega o Antigo Testamento, a gente precisa entender que o Antigo Testamento, para ser válido para nós discípulos de Cristo, precisa ter validação, ratificação no Novo Testamento. A gente precisa fazer esse link. Toda a pregação, toda a verdade extraída do Antigo Testamento, se não fizer o link com o Novo Testamento, possivelmente vai incorrer em erros, em heresias. Possivelmente, amado, tá? Então, assim, tem um texto lá em Números, capítulo 22 e 23, né? São esses 2 capítulos, que fala de Balaque e Balaão, muito conhecida a passagem, vocês lembram? Balaque lá, que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel e tal, jogar uma maldição, um urucubaca, um negócio lá. E o que o texto diz? Né? Esse texto que eu quero trazer, aliás, vamos procurar junto, para eu dar referência para vocês. A gente está no curso teológico, né? Tem que ter umas referências mais teórica, técnica, né? O professor fica com preguiça às vezes de... É que eu não lembro mesmo, por isso que eu... números, mas eu acho aqui com vocês. Capítulo de número 23, verso... É tão difícil que eu... 23 e 23. Negócio fácil de decorar e eu esqueci. Números 23 e 23. O Balaão, que era o profeta lá, contratado para jogar maldição. Nenhuma novidade não, porque hoje também existe isso. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação, contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Então, contra Jacó, ou seja, contra o povo de Deus, essas coisas não eram válidas, amados, tá? Tem gente que tem medo de macumba, né? Despacho, trabalho, essas coisas todas. Se as pessoas não conhecem Cristo, é outra história, mas nós, que conhecemos Deus, sabemos o poder da obra de Cristo na cruz do Calvário, temos receio dessas coisas, amados. Nós não subestimamos os demônios, o poder de Satanás em relação à humanidade, mas nós não subestimamos, nós também não supervalorizamos, tá? Então nós sabemos que Cristo já derrotou todas essas potestades e principados em relação a nós, né, que estamos nele. Então Cristo é Deus, não é que ele derrotou em relação a ele é Deus, mas quando Jesus, na cruz do Calvário, ele subjuga todo esse poder satânico, todo esse império, como diz Hebreus capítulo 2, todo esse império da morte, ele estava nos dando, na verdade, recursos para que a gente, através de Cristo, pudéssemos também
vencer essa realidade. O que diz Romanos? Agora é Romanos. Capítulo número 8, verso 31 a 38. Lembra do texto, amados? Pigarro aqui, meu Deus do céu. Romanos capítulo 8, verso 31 e 38. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem pode condenará se foi Cristo que morreu e ressuscitou? Estabelece Deus e intercede por nós, porque nem a nudez, nem o perigo, nem a fome, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus. Nós somos entregues à morte todo o dia, ou todos os dias, ou o dia inteiro, depende da versão, né? Nós somos levados como ovelhas mudas para o matador, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque eu estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem as potestades, os principados, nem o porvir, nem a morte, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é esse o texto? Mais ou menos, deve ter pulado alguma coisa aí. Não é isso, amados? Olha o texto completo. Não é possível. Aí a gente precisa se apropriar da palavra de Deus. Quando a gente fala da batalha espiritual, das armas que nós temos, a palavra de Deus talvez seja a principal. Mas aí, André, quando se tem aí uma pessoa, vamos dizer, convertida de novo, ou talvez está tentando começar a trilhar esse caminho, aí ela chega num determinado local e encontra um cidadão no púlpito que diz assim: foi obra de macumba que fizeram no seu casamento. Quer dizer, a pessoa não tem conhecimento bíblico ainda, e aí ela escuta, e ela fala assim: opa, então peraí, esse negócio de obra de macumba pega, então deixa eu começar a fazer as minhas mandingas, que, né, qual é a Bíblia que esse cidadão está lá no púlpito, manda vir online para a gente saber qual é a Bíblia, porque, entendeu? Então tem muita gente, eu creio que essa é uma ideia que se propaga muito por causa de pessoas que faltam o conhecimento bíblico, e aqui vamos dizer que falta até por inexperiência religiosa, digamos assim, de conversão, que às vezes está começando a trilhar e que escuta um... Sim, uma bestade desse. Segundo o profeta, o filósofo Tiririca, né? O que acontece? A gente percebe que quanto mais despreparo teológico, né, dentro da liderança ou na liderança, mais essas coisas são propensas. As pessoas, elas vão reproduzindo aquilo que ouviram, não tem filtro, né? Que coisa interessante, quando eu falei, sempre foi gravado aqui, não sei se foi que a gente estava conversando em off, quando você pega essas igrejas históricas, Batista, Presbiteriana, Batista, tá? Batista. Porque aqui no estado do Espírito Santo, o que eu tenho visto de placa de Batista é só na placa. Então, assim, estou falando de Batista. Essas placas são para usar a credibilidade que os batistas sempre tiveram. Mas não são batistas, né? Sim, mas não são. Nem na teologia e nem muito menos na prática. Mas, enfim. Não, existe aquelas batistas que elas passaram por uma renovação no sentido dos dons espirituais, mas permaneceram com as suas doutrinas batistas, né? Só a que a gente chama de continuismo e cessacionismo, né? Continuismo são as igrejas que acreditam na continuidade dos dons espirituais que foram manifestados em Atos dos Apóstolos. E os cessacionistas, então, eles acreditam que não, foi na época dos apóstolos e tal. Mas isso são coisas secundárias. Os dons espirituais, eles são secundários, são acessórios, por assim dizer, né? Não afeta o caráter cristão, não afeta a salvação da pessoa, enfim. Então, assim, as igrejas mais saudáveis, de fato, a gente falando doutrinariamente, são as históricas, né? Eu não estou dizendo que as pentecostais, elas não são saudáveis, aí vai depender muito. Por exemplo, a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus que eu estou falando, essas das origens, né, que ainda mantinha identidade. Como eu falei, nós estamos num momento muito difícil porque existe a descaracterização, a perda da identidade, né, dessas igrejas. Isso é um problema muito grande. Mas, enfim, é batista, presbiteriana, anglicana, luterana, metodista, a própria Assembleia de Deus de 1910.
1911, né? Elas nunca abordaram, nunca trouxeram, nunca reproduziram, nunca acreditaram, nunca ensinaram essas coisas. A partir, no Brasil, por exemplo, tá? A partir de 1977, quando a Universal surge, né, com o senhor Edir Macedo, né? Aliás, no Rio de Janeiro já havia o Robert McAllister, né, de onde sai, na verdade, o Edir Macedo e o R.R. Soares, parentes, inclusive, cunhados, né? E eles, então, em 1977, saem da Igreja de Nova Vida, do Rio de Janeiro, do Robert McAllister, e porque lá eles já embrionavam isso, né? Já falavam algumas coisas assim, tal, não era tão escancarado o movimento de batalha espiritual, a doutrina, mas ali eles já tiveram algum contato. E aí, então, depois eles se dividem, em 1979, o R.R. Soares então, funda aí a Igreja Internacional da Graça. Esses dois vieram trazendo o Edir Macedo muito mais, né? O R.R. Soares ainda ficou no âmbito da... oh meu Deus, agora estou esquecendo os termos aqui teóricos. Mas é porque a referência do R.R. Soares foi o Kenneth Reagan, né? Que é a teologia da prosperidade. O Edir Macedo, a princípio, também era a mesma teologia da prosperidade. Porém, ele foi agregando, na década de 80 e 90, aí o sincretismo religioso. Então, você pega elementos, né, de outras religiões, seu sincretismo. Então, Edir Macedo fez isso. Então, pegou elementos do catolicismo, do espiritismo, né, e virou esse balaio de gato, essa coxa de retalho teológico horrível, né? E aí ele foi propagando isso. Então isso a gente está falando da década de final de 70, 80, e aí vieram outras igrejas. A Renascer, a igreja da Valnice Milhomes, acho que é Igreja do Senhor Jesus Cristo, alguma coisa assim, Nacional de Jesus Cristo, enfim, não lembro exatamente. Então a gente está falando da década de 80, 90. Essas igrejas que vieram trazer. Então a gente está falando de quê? De 30 anos atrás, né? 30, 90? É isso, é só tipo, 2 mais 2 eu 6, mas eu sei. Mas o resto aí já fica complicado para mim. Então é isso, né? 30 assim, arredondando. 2000, 2010, 2020. Isso, então 30 anos para cá é que essas igrejas vêm trazendo. E a gente percebe que as igrejas, essas históricas, né? Como eu disse, a própria Assembleia de Deus, não também é de hoje, tá? Que infelizmente também não dessa forma escancarada, mas já existe, né? Dentro das Assembleias de Deus, da teologia, da prática, das pregações. Existem já alguns indícios, elementos e pregações mesmo, ensino que, de uma forma mais branda, mas é a teologia da batalha espiritual também, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que essas igrejas históricas, elas são mais equilibradas doutrinariamente, não são perfeitas. Nenhuma igreja, nenhuma corrente teológica, ela abarca, né, a plenitude da teoria bíblica. Não é isso, mas elas são mais saudáveis em relação principalmente a essas outras aí, tá? Mas enfim, então a gente percebe que quando é pregado, quando tem essa preparação teológica, quando é enfatizado as doutrinas da reforma, por assim dizer, né, reforma protestante, de onde todas as nossas igrejas derivam, essas coisas aqui elas não são propagadas, não são ensinadas. Essas igrejas, sim, elas já vão falando um monte de bobagem, porque essas pessoas, infelizmente, não são dadas ao estudo, né? Muitos, aliás, pastores, pregadores, eles não se preparam adequadamente, minimamente, para exercer o ofício da pregação e do pastorado. Então, a gente vai esperar o quê? E aí vem as pessoas, né, como a gente já falou nas primeiras aulas, de várias religiões, do catolicismo, do espiritismo, nessa cultura supersticiosa, mística, mitológica que a gente tem na nossa cultura brasileira, já vem com isso na cabeça. Aceita Cristo, essas coisas precisam ser retrabalhadas, né? O chamado discipulado, e também é quase que inexistente nas nossas igrejas. Então a gente vai esperar o quê? Isso que é a tragédia anunciada, e é daqui ladeira abaixo, né? Porque é um efeito dominó, né? E aí a gente precisa entender que quando a gente entende o Evangelho, a obra de Cristo, essas coisas elas vão sendo desconstruídas, tá? Então eu coloquei aqui o seguinte: igualmente vivemos seguros, né, de que não somos amaldiçoados por qualquer dos pecados dos nossos pais. Aí eu quero entrar aqui na chamada maldição hereditária, tá? Então esse é o ponto da aula, falar sobre a maldição hereditária, de que é propagado por esse movimento de batalha espiritual. Isso não se sustenta biblicamente. Mas vamos pegar os textos, como eu falei, que eles se apropriam, né? E vamos interpretá-los, tá? Êxodo, capítulo 20,
versos 5 e 6. Vamos começar no Antigo Testamento, mas a gente chega lá no Novo, para eu não ser aqui alguém que cai em contradição, né? Todas as vezes, amados, que eu for ensinar para vocês alguma doutrina, eu vou fazer isso. Se eu não fizer isso, vocês falam, André, o que aconteceu para você? Aquilo que você ensinou para a gente como regra, por que você não está cumprindo? A gente precisa ser advertido, amados. A Bíblia diz: admoestai uns aos outros. Um dos grandes problemas da nossa igreja também é porque não há espaço, não há acesso para nós nos advertirmos uns aos outros, né? Parece que as pessoas querem se blindar. Esse movimento de batalha espiritual, a blindagem é um dos ensinos. Eu nem coloquei aqui, acabei nem colocando aqui nos meus esboços, mas me veio na mente agora. Essas pessoas, elas se blindam de tal maneira que elas são pessoas inquestionáveis, estão acima do bem e do mal, não é? São pessoas assim que são super espirituais. Elas se colocam, elas espiritualizam tudo. Deus me falou, Deus me disse, né? Deus me revelou. Esses termos, desconfie. Se a pessoa usa esses termos, já desconfia daí. Deus me falou, Deus me revelou, Deus me mostrou. Desconfie. Porque todo pregador, todo pastor, todo obreiro deve usar a autoridade da palavra. A palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim. As escrituras dizem, e citar o texto. E o contexto de preferência. Aí a gente tem mais segurança. Mas quando a pessoa se coloca, né, e usa, porque assim, não tem conversa. Se Deus falou, que vai ter argumento para quê? Né? Você está numa conversa, assim, numa discussão, enfim, resolvendo alguma coisa. Aí a pessoa, não, mas Deus me falou aqui assim. Se Deus falou, meu Deus do céu, que autoridade é maior que Deus? Mas via de regra não é Deus, né? Mas a pessoa usa esse argumento, né? Dá uma carteirada assim, brava, carteirada, Deus me falou. A lição que a gente tem é que ela já diz dessa forma que ela não quer ser questionada, né? Exatamente. Não quer que seja colocada em dúvida a palavra dela. E aí acabou a argumentação. Porque é o argumento, o que a gente vai fazer se Deus falou? Quem que é doido de ir contra Deus? Né? Então, você já sobre as pessoas que não têm essa clareza, então esse argumento, ele é esmagador, ele é opressor, usar a palavra bonita, ele é acachapante, ele esmaga a pessoa, não tem conversa. Se Deus falou, meu Deus do céu, então vamos ouvir Deus, a gente quer ser servo de Deus, a gente quer ser obediente a Deus, e a obediência, na verdade, é o líder, a obediência é o déspota, é o imperadorzinho que está naquele seu império particular. Oi? Exato. Então, assim, isso é o grande perigo desse movimento de batalha espiritual, porque eu acho que eu vou falar aqui mais para frente, não sei, né? Se eu não falar, eu falo agora. Se eu falar agora, eu repito de novo também para ver se eu ganho mais umas aulas para frente. Estou brincando. A cobertura espiritual, amados. Cobertura espiritual, eu até brinco, né? Um dia um irmão falou assim: André, mas você não acredita em cobertura espiritual? Eu falei: se o pastor morar no último andar do prédio, não tem problema, né? Dessa é uma cobertura espiritual. Brincadeiras à parte. Nesse sentido, que a pessoa ela tem uma autoridade sobre os outros e as pessoas estão sob a sua cobertura espiritual, no sentido que elas devem satisfação. Tem umas loucuras assim, amados, que a pessoa ela quer sair da igreja por um motivo ou por outro. Tá certo. Só que ela não vai porque ela é oprimida. Porque sai da cobertura do líder e vai estar sujeita ao diabo. Né? Quando não, o cara é tão louco, é tão 13 das ideias, que amaldiçoa. Você vai sair amaldiçoando, mas vai ser minha bênção. Olha as loucuras que as pessoas vão. Fora outras coisas, mas que eu não quero detalhar, que é muita coisa, né? Mas um dia uma irmã me pedindo uma orientação, né? Disse, mas esse negócio da primícia, tem que dar primícia para o pastor. Quer dizer, era uma espécie de um dízimo. Não, sei lá, mas tinha que dar para ele também. Falei, como assim? Até o dízimo eu queria discutir um negocinho, aí mamãe não deu, porque né, se ela já estava nessa perspectiva, falei, imagina outra bíblica do dízimo, né? Então vai ser pior ainda, deixa eu nem tocar nisso aqui. Mas enfim, eu falei, não, está tudo errado aqui. A Bíblia não ensina isso. Então vocês percebem como isso é colocado assim, numa opressão enorme, esse negócio de cobertura espiritual? Muito complicado, amados. Nós obedecemos aos nossos pastores, aos nossos líderes, enquanto eles obedecem à palavra de Deus. Não existe obediência cega e absoluta a ser humano algum. Jamais. Pode ser quem for. Pode ser o Papa.
A gente não tem papa, né? Quer dizer, depende. Tem umas denominações que tem, né? Seus papas, né? E chama de pai mesmo. É um negócio assim, né? Pai, o pai espiritual. E coloca o outro como filho, como se fosse nessa relação assim de uma pessoa que está sempre sob a sua tutela. Isso é muito perigoso. Quando Paulo diz assim, eu gerei tal, meu filho e tal, isso é uma forma mais carinhosa e mais afetiva do que essas questões espiritualizadas que essas pessoas usam. Então é muito perigoso e por essa estrutura aí, né? Mas voltando aqui, vamos trabalhar Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Versículos 5 e 6. Esse é o capítulo dos mandamentos, né? Vocês conhecem, bem conhecidos, os 10 mandamentos. Então, esse movimento de batalha espiritual usa esse texto aqui, o verso 5 e 6, para falar que há maldição hereditária, tá? Então, não te encurvarás a elas, as imagens, né? Nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os seus mandamentos. Na verdade, é o verso 5 que eles frisam. Tá? Coloquei o 6 aqui, só para a gente já retrabalhar esse versículo 5 isolado. Tá? Então, assim, eles dizem o seguinte, tá vendo? Está escrito que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. E eles vão falar, então, que é a maldição hereditária. Como é a maldição hereditária nesse movimento de batalha espiritual? Mesmo depois de aceitar Cristo. Esse é o ponto, tá, amados? Esse é o ponto aqui. Eles dizem que mesmo depois de aceitar Jesus, ou seja, a obra de Cristo não é suficiente. Né? Se você coloca, não, aceitou Jesus, mas... Então você falou, a obra de Cristo ela não é suficiente. Há ainda mais alguma coisa a ser feita, que Cristo não resolveu totalmente. É lógico que eles não falam isso abertamente, eles não são doidos de falar. Mas a proposta é essa. Então eles dizem que mesmo o cristão, após aceitar Cristo, tem algumas maldições que eles precisam quebrar, que vieram dos seus pais. Eles utilizam esse texto aqui. Né? Só que vamos prestar atenção no texto. Primeiro, aqui na literatura judaica é chamado de paralelismo. Tá? Quando você quer ensinar algo, você faz um paralelo. Qual é o paralelo que está sendo feito aqui? Que a maldição... outro detalhe, importantíssimo, os detalhes são importantíssimos. As irmãs sabem que detalhe faz toda a diferença. Nós homens que a gente espera os detalhes, mas detalhe faz toda a diferença, eu sei muito bem disso. Sou casado, 24 anos com a mesma mulher, eu sei desse negócio de detalhe. Mas não é o caso, né? Vamos lá. O detalhe, eu falo besteira, porque eu raciocínio disso. O detalhe é, quem amaldiçoa e quem abençoa é Deus. Em todos os textos, amados. Isso é um detalhe fundamental. Eles dizem que o diabo amaldiçoa e que a maldição, e essa maldição precisa ser quebrada. Só que a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, fala que quem abençoa e quem amaldiçoa é Deus. Então o diabo nem entra nessa conversa. Mas vamos lá. Oi? Pobre do diabo. Não tem poder nenhum sobre o cristão que em Cristo venceu, meu Deus do céu. Mas vamos lá. A maldição hereditária, eles dizem que mesmo o cristão, tendo seus pais por terem pecado, tem espíritos familiares, então você tem um conjunto de elaboração. Espíritos familiares. O espírito que operou no pai vai operar no filho. O filho é alcoólatra, olha o pai, era alcoólatra. O filho, sei lá, promíscuo, olha, o pai era promíscuo. Então eles espiritualizam isso, amados, tá? De uma forma que é muito mais um processo natural que a própria psicologia, né? Infelizmente, a aluna nossa que é psicóloga aqui podia confirmar essas questões. Mas que o processo é mais de ordem de avaliação psicológica, onde de fato, quando um menino, uma menina que seja, enfim, uma criança, tem uma figura paterna ou materna, que ela tem lá um comportamento violento, seja um alcoólatra mesmo, uma pessoa dependente química, um ladrão, um mentiroso, vai reproduzir isso naturalmente, porque o ser humano aprende por imitação. Uma convivência. Exato, isso a psicologia explica, Freud explica, né? Sem brincadeira, os compêndios de Freud explicam isso de uma forma assim, muito tranquila, é ciência, está tudo certo, não tem problema nenhum a gente recorrer a isso, porque são fatos constatados, tá?
E a questão é que eles dizem que isso é espírito, e aí você precisa fazer alguma coisa, identificar para que esse espírito ele possa ser, de alguma maneira, né, ou essa maldição possa ser quebrada. Olha só, então estão invalidando a obra de Cristo, como ela não fosse suficiente. Então eles dizem isso a respeito dos cristãos. Só que o ponto aqui, como eu disse, esse paralelismo, o que Deus está enfatizando aqui é que a sua misericórdia ela é infinitamente maior do que a sua punição pelo pecado. Olha que coisa interessante. O texto do verso 5, preste atenção nos termos, tá? Deus diz que ele visita a maldade dos pais, ou o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, naqueles que me aborrecem. Ou seja, os filhos que repetem, vivem na prática dos pecados dos pais, são por Deus castigados, punidos. É simples assim. Agora, olha o paralelismo. Até onde disse assim, é 4 vezes 1000, né? O contra 1000. Porque se a maldição de Deus é a quarta geração, você tem 1000 gerações sendo alcançadas pela misericórdia. É isso que o texto quer mostrar no verso 6, que ele diz o seguinte: faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os seus mandamentos. Então não tem lógica. Se o cristão ele está obedecendo a Deus, está em Cristo, não é aquele que vive aborrecendo Deus. Então não cabe isso para o cristão, né? E o texto está fazendo esse paralelismo, que a misericórdia de Deus ela é ressaltada aqui em relação ao desejo de Deus não é trazer jamais o seu juízo na vida de ninguém. O texto de Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 e 28, né, como eu falei para vocês, ele ratifica essa minha declaração de que é Deus que abençoa, é Deus que amaldiçoa, e o que é a bênção de Deus e o que é a maldição de Deus. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 ao 28, 26, 27 e 28. Eis que hoje eu, Deus, né, ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando vocês ouvirem os meus mandamentos, ou os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda. Porém a maldição, se não deres ouvidos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceis. Então é Deus que abençoa, que amaldiçoa. A bênção de Deus é quando você obedece os princípios, né, os valores da palavra de Deus, e quando não, isso vem a maldição, porque é a consequência do afastamento de Deus, da rebelião e do pecado. Tá? O texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, aqui que a gente vai trabalhar essa questão também, porque eles dizem o quê? Quem que está sequelado é o filho, por causa do pecado do pai, espiritualmente falando, né? Só que o texto de Ezequiel, capítulo 18, vamos acompanhar, amados, para a gente entender aqui, ó, o que a Bíblia já vai trabalhando essa ideia, tá? Ezequiel 18, onde fica Ezequiel? Aqui, eu estou deixando 18, verso 20. Olha só, eu vou recorrer de novo a esse capítulo, tá? Nós vamos, inclusive, aqui analisá-lo de uma forma mais detalhada. Mas só para ir direto aqui, ó. A alma que pecar, ou seja, a vida que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amado, não é possível. Será que o negócio é tão claro para mim? Faz sentido para vocês esse texto? Assim, desconstruindo essa interpretação equivocada do Deuteronômio? Faz sentido, amados? Não é sério, está claro para vocês? Não é claro? O que o texto diz? Que um não leva a culpa do outro. A justiça do justo fica sobre ele. A impiedade do ímpio fica sobre ele. O filho não levará a maldade ou o pecado do pai. Meu Deus do céu. Então a interpretação, não é que a Bíblia está se contradizendo, é que a interpretação está equivocada lá do Deuteronômio. Né? É que eles não lêem Bíblia direito, né? Ou lêem enviesado, esse é o grande problema. Tá? Vamos aqui no Deuteronômio, voltar para Deuteronômio, capítulo 24, verso 16. Só para ratificar, então, essa interpretação, né? A Bíblia interpreta a Bíblia, é por isso que a gente precisa conhecer esses textos bíblicos, né? Que eles vão aí ser um quebra-cabeça sendo montado, né? 24:16 de Deuteronômio. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Outro texto direto também. Eu estou pegando esses textos chaves porque eles são claros e objetivos. Acharam aí 24:16? Deuteronômio?
Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. O que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte, esses textos para mim, ele já resolve essa questão da má interpretação, né, esses 3 textos, né, Deuteronômio, Ezequiel e Deuteronômio de novo. Ele já resolve essa má interpretação do Êxodo, que é o que eles usam, tá? Só que eu quero trabalhar com vocês, como eu disse, Novo Testamento. Bora para o Novo Testamento? O que eu vou falar no Novo Testamento? Que tudo, ou seja, toda maldição, todo juízo, toda ação satânica no sentido de afetar, né, a vida do cristão foi anulado na cruz. Esse é o termo. Tudo foi anulado na cruz. 2 textos do Novo Testamento. Um é Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15. Seria muito bom que vocês frisassem, gravassem, memorizassem esse texto, tá? Esses textos, né? Então, Colossenses, vamos lá para o Novo Testamento. Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14 e 15. Bora lá, vamos acompanhar aqui. Queria que vocês acompanhassem para a gente ir pensando juntos, né? Colossenses 2,13. E quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, Jesus perdoou todos os nossos pecados. O verso 14 aqui, ó, fundamental. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Que cédula é essa que ele se refere? É uma espécie de... Ele cancelou um registro de acusação que era contra a gente. Havia um registro de acusação contra a gente, né? Havia um documento... Paulo usa essa linguagem, né? Havia uma acusação e havia um documento que era contra nós. Qual era essa acusação, amados? Vocês conseguem estar pensando? O que nos acusava? O que nos colocava assim, nos mostrava, nos condenava mesmo? Pecado. Sim, pecado, mas tinha um documento, tinha um registro. Não consegue pensar? Quem nos mostrava que a gente tinha pecado? A lei. A lei? É o que mostrava. O que eu diga? O 10 mandamentos? Sim, a lei. As A lei, toda a lei, né? Os 10 mandamentos é o que deriva toda a lei. A lei mostrava para nós. O que Paulo diz? A lei salvou alguém? O que a lei fez? Mostrou. Porque assim, eu não saberia o que era cobiça se a lei não tivesse falado, não cobiçarás. Eu não saberia o que era, sei lá, adultério se a lei não dissesse não adulterarás. Ou seja, você não tem uma regra, você não tem uma lei proibindo aquilo. Se não tem uma lei, não tem transgressão. Mas tinha lei. Então, assim, qual era o registro que foi cravado na cruz? A lei. Jesus cumpre a lei. A lei, então, ela foi cumprida, satisfeita a justiça da lei e cravado na cruz. O verso 15, para completar. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Olha o que o texto diz. Os potestades e os principados, eles foram expostos publicamente e triunfados. Aqui está se referindo à crucificação, à obra de Cristo na cruz do Calvário. Para completar esse raciocínio, vamos para Gálatas, capítulo 3, verso 13. Só voltar um pouquinho. A gente vai para Gálatas, capítulo 3, versículos de número 13. E o 14 também, para completar a situação, né? 13 e 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Amados, esses textos aqui eles são claros, literais. Nós somos resgatados da maldição. Não pesa sobre nenhum cristão nenhum tipo de maldição, porque Jesus já se fez maldição por nós. Então a obra de Cristo, a cruz, ela corta, ela tesoura, ela interrompe tudo, amados. Eu tinha essa preocupação, acho que eu já falei isso para vocês, né? Vi de uma vida muito desregrada, família disfuncional,
avô, pai. Minha avó paterna era lá na minha terra diz catimbozeira, né? Não sei como é, macumba mesmo. Era mãe de santo lá do terreiro, tinha terreiro lá, terreiro também, né? Terreiro, sempre macumba, pronto. Minha avó era uma catimbozeira lá e tal. Meu pai é alcoólatra, e minha mãe casou com meu pai, meu avô materno, né? Ou seja, pai da minha mãe. Daqui a pouco nós estamos tudo enrolados esse negócio de parentesco. Mas vocês estão entendendo aí, né? Já se afastou do evangelho, porque meu avô era pastor de uma igreja lá e tal, mas casou com meu pai, mas meu pai é alcoólatra. E qual foi o caminho que eu tomei, amados? Vocês acham? O que vocês acham que eu tomei o caminho assim? Eu acho que você foi. Pelo caminho do meu pai, né? Acho que você foi do pai. 51 era muito pouco, não, isso aí para mim era uma água de coco. Então assim, olha só, eu tinha essa preocupação quando eu aceitei a Cristo, né? Eu falei, meu Deus do céu, meu filho. Eu não tinha nem filho na época, mas já tinha essa paranoia gospel que tinha na minha cabeça. E aí eu me lembro, um homem de Deus pregando a palavra de Deus, e ele trouxe essas verdades. E ele falou, seu pai foi alcoólatra, você está preocupado se seu filho vai ser também? Não esquenta não. Não foi com essas palavras, né? Ele é mais refinado, pregador mais polido. E aí ele falou, a cruz de Cristo corta tudo. Você é uma nova criatura, uma nova página está sendo escrita na sua história. A partir de você, a tua descendência toda será abençoada, porque é em Cristo que você está erigido agora na sua vida. Que parece que veio na minha alma assim, ó, trouxe um alívio, um bálsamo, sabe? Uma carga foi tirada assim, aquele peso da ignorância, né, que eu tinha no meu coração e na minha mente, e a cruz de Cristo corta tudo isso. Jesus, ele nos faz uma nova criatura e a nossa descendência é abençoada por causa, como diz o texto, na bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, pela promessa do Espírito. Então, se eu não creio que a obra de Cristo é suficiente, irmãos, eu não posso me denominar cristão bíblico. Não tem como. Eu posso ser sei lá o quê, um evangélico, um gospel, qualquer trem desses aí. Mas assim, um discípulo de Cristo, uma pessoa bíblica, não posso ser, tá? Então, eu não estou dizendo que os verdadeiros cristãos, eles gozam de uma imunidade, tá? Automática, né? Quanto à influência de espíritos malignos, não é isso. Mas é preciso a gente se revestir da força do Senhor e de toda a armadura de Deus, né? Que a gente possa resistir às astutas ciladas do diabo. Está escrito lá em Efésios capítulo de número 6, verso 11, que diz isso, né? Para a gente se revestir dessa armadura de Deus. Agora, como a batalha espiritual vende a ideia de que há maldições, né, hereditárias, e mesmo eu aceitando Cristo, eu preciso ainda estar fazendo um bocado de coisa aí, né? Alguns propõem até regressão, enfim, umas coisas absurdas. Então, o que a Bíblia diz é que a partir de Cristo, mas não pesa sobre nós, o diabo não tem legalidade, esse é o termo que usam bastante, vocês já ouviram falar? Deu legalidade, deu brecha. É o termozinho que usa, deu brecha, deu legalidade para o diabo. Queridos, não tem essa ideia na Bíblia. André, aqui quando você falou dos textos do Antigo Testamento, quando lá no Evangelho de João, quando ele cura o cego de nascença, que pergunta, né, quem pecou, ele ou os pais? Tipo assim, foi ele mesmo, é consequência dele, ele herdou isso dos pais? E Jesus assim, nenhum. Né? Então fica bem também no Novo Testamento esse texto. Exato. Então quer dizer que já havia no imaginário coletivo, na mente daqueles judeus, essa ideia como há hoje. Então já havia, não é nada novo. Na verdade, antes, mas assim, milhares de anos antes, que eu quero, não sei se vai dar tempo, se não der tempo, na aula que vem eu vou fazer essa análise com vocês do Ezequiel capítulo 18, eu só li o verso 20, mas eu vou fazer a análise de todo o capítulo praticamente, tá? A gente vai fazer uma exegese que a gente chama, né? Vou interpretar lá para vocês, bloco a bloco, do capítulo 18 de Ezequiel, que vai trabalhando essas questões. Então, na verdade, por que Ezequiel escreveu aquilo? Porque já havia esse pensamento. Vou adiantar um pouquinho aqui no texto, né? Eles tinham ditado em Israel que era o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que botaram. Não sei se faz muito sentido, mas se fosse no nosso contexto, seria assim: nossos pais comeram feijoada e a gente teve dor de barriga. Né? Esse provérbio. E aí o texto de Ezequiel vai corrigindo isso. Então, ó, no tempo de Jesus já tinha, não, antes, muito antes, séculos antes, já tinha essa ideia.
Então a gente não tem nada novo, na verdade. Essas distorções, elas vêm se propagando desde sempre, não é? E aí, bem lembrado, mãe Delva, que Jesus diz, porque ele falou, quem nasceu assim? Ó, se nasceu assim, porque tem algum... Olha que coisa absurda. Ele disse, os pais ou ele pecou para nascer assim? Quer dizer... Aí vem a ideia que é pregada hoje, que se você tem uma doença, olha, você está em condição de pecado. E aí quando você volta em Jó, os amigos diziam assim, ó, o que você está fazendo? O que você fez que você está nessa situação? Isso. Né? Você se corrige diante de Deus. Ele falou assim, não. Mas hoje se prega muito, se você tem uma dificuldade, se você tem uma revertrez na vida, é porque você deu legalidade, é porque você... Tem algum pecado enrustido, né? Tem algum pecado enrustido. Sim. Tem algum... Pecado oculto, sabe? Que pode ser que de repente tenha existido um caso outro? Sim, todos os pecados. Não, sim, pode... Depois você falou que nós temos os ladrões, as prostitutas. Não, digo assim, pode até ser que haja um caso ou outro que de fato a pessoa é um cristão, né? Será que de repente está vivendo uma vida de duplicidade, é um hipócrita, é um cristão, mas é um cristão, digo assim, na aparência, mas de fato não é, pode ser. Isso é uma exceçãozinha. A gente está falando de uma regra geral que é que eles aplicam, independente de todo cristão. Mas generalizar que toda doença é consequência de pecado, por exemplo, é o que a gente ouve. Queridos, eu falei para vocês, se vocês lembram, na primeira aula, foi segunda, alguns autores dessa batalha espiritual. E um deles, talvez o primeiro, se não me falha a memória, 1920, 24, William Marion Branham. Tá? Guarda esse nome, William Marion Branham. São esses autores aí. Se vocês não lembram mais, não anotaram, peça para mim, eu digito tudo lá e ponho lá no grupo lá. Para vocês terem essa... Porque se vocês lerem, falou, opa, calma aí, esse cara aqui, o André falou que não é. Eu vou pesquisar. William Marion Branham, William Essek Kenyon, Kenneth Reagan, né? Esses são os internacionais. Não vou lembrar. Peter Wagner, no Brasil, né? Neuza Itioca, Daniel Mastral, Rebeca Brau, Valnice Milhomens e outros mais aí. Enfim, mas esses aqui já dá para vocês, porque são as literaturas que estão espalhadas por aí, né? Nesse tema, e o que as pessoas têm contato, infelizmente. Só que é interessante que essas pessoas, elas desconsideram então toda essa realidade, né, bíblica que é ensinado aqui. Então, olha que coisa interessante, é que se pegou o texto, mãe dela, me trouxe aqui algumas reflexões. Já naquele tempo, olha o que eles pensavam, porque a fala foi, quem pecou, seus pais ou ele que pecou para que nascesse assim? Como assim, uma pessoa, um bebê no ventre já poderia pecar a ponto de trazer consequências e a cegueira dele era atribuída ao pecado dele no ventre? Olha a cabeça dos caras, né, como já era distorcida nesse tempo de Jesus, que hoje não é diferente. Você percebe, como que imagina um negócio desse? Né? E aí você falou de Jó também, Jó é anterior ainda, até mesmo Deuteronômio aqui. Jó, ele está lá, vocês sabem, né? É contemporâneo de Abraão, ou seja, historicamente está ali no capítulo 10, talvez capítulo 11 de Gênesis. Então, o que a gente está falando? Ó, essa ideia de muito tempo, muito tempo atrás. Quando um dos amigos de Jó, né, ele disse assim, rapaz, não é possível, tem algum pecado aí, que o justo não pode sofrer dessa forma. Tem algum, confessa, Jó, qual é o teu pecado? Se eu fosse Jó, meu pecado não dá um tapa na sua orelha. Brincadeiras à parte, né? É todos que ele não cometer. Brincadeiras. Mas olha só para a gente entender a mentalidade dessas pessoas, né? Enganadas, tá, pelo diabo, né? Distorcendo todas essas realidades. E hoje não é diferente. Enfim, mas o que eu quero dizer aqui, esse resumão, é que a obra de Cristo ela é suficiente, amados, para arrancar, tirar de nós qualquer tipo de legalidade, brecha, que há consequências dos nossos atos, isso é um fato. Essas consequências são mais naturais do que essas questões sobrenaturais, que é o ponto-chave. Eles espiritualizam tudo. Sempre a conversa é o extraordinário, o sobrenatural. Eu pensando esses dias assim, se alguém me pergunta, não, mas você quer viver o natural ou o sobrenatural de Deus? Não, se é de Deus é qualquer um, para mim tá bom. Não é de Deus? Natural de Deus, sobrenatural é de Deus, natural também é bom.
E a gente às vezes despreza, quer espiritualizar tudo. Amado, me causa muita preocupação essa super espiritualidade, essa sensibilidade exacerbada do Espírito Santo, né? Essa conexão assim absurda. E a internet é ruim aqui na nossa área, mas essa conexão assim absurda com o Espírito Santo, né? Eu fico preocupado, isso me preocupa muito, vender essa espiritualização, essa espiritualidade assim falsa, mentirosa, né? Sempre tá vendo, e essas pessoas veem demônio até umas horas, eu nunca vi tanto demônio, tanta visão de demônio, só não tem visão bíblica. A conversão e o arrependimento individuais, eles quebram, melhor dizendo, na existência das pessoas, essa tal de maldição hereditária, se houvesse. E eu não creio nisso, né? O que eu creio é má educação hereditária, eu creio. Má educação hereditária eu acho que tem mesmo, mas essa maldição não tem. Mas... Vamos ler um texto aqui, de Atos capítulo 8, verso 21. Eu vou ler esses dois textos aqui, eu acho que eu encerro aqui, só vou ler mais uma coisinha aqui, mas a gente já encerra, tá? Para a alegria de vocês. Atos 8, 21 ao 22. Eu vou falar sobre o arrependimento. A conversão e arrependimento é suficiente. Conversão e arrependimento é suficiente para que seja, se houvesse qualquer tipo de maldição, seria suficiente para quebrar esse processo então. Atos no capítulo 8, verso 21 e 22, a ocasião é que um feiticeiro, um mágico lá, um tal de Elimas, acho que é esse mesmo o nome do cara, né? Elimas, é que tem dois lá, Elimas e o Bar Jesus, ou é o mesmo, nem sei. Mas enfim, ele foi advertido pelo apóstolo Pedro, estou por um lugar errado aqui, não é capítulo 21, capítulo 8, né? Eu falei? 8, verso 21 e 22, isso. Então esse tal de Elimas lá, Simão, né? Ele quis, quando ele viu os caras lá, os apóstolos, fazendo lá, operando lá milagre e tal, aquela coisa toda, disse assim, rapaz, me ensina isso aí também, eu pago inclusive, dou um dinheiro bom. E mãe dela, você que é professor de português, né? Eu não sei se você sabe, mas a origem da palavra simonia, né? Simonia é você comprar coisas sagradas por dinheiro, não sei se você, né? E vem daqui, a origem é essa aqui, do Simão, simonia, porque o Simão aqui, ele quis comprar, não é isso? Aqui o dom de Deus por dinheiro. Aí o Pedro diz assim no verso 21, tu não tens parte nem sorte nessa vida, nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aí o que Pedro diz? Vai quebrar a maldição hereditária? Vai expulsar o demônio lá que estava no seu pai? Não, diz arrepende depois dessa tua iniquidade. Ora a Deus, para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. Conversão é proposto, irmãos. A conversão, o arrependimento dos pecados. No capítulo 26 de Atos, aqui também, né, só estou pescando alguns textos aqui, entre tantos outros que existem nessa abordagem aqui. Mas no capítulo 26 de Atos, versos 17 ao 20, também é proposto a mesma atitude diante da questão. Tá? Então, capítulo 26, verso 17. Paulo dizendo, relatando o seu testemunho, que Deus o resgatou e tal, e aí o enviou, né? Que livrou ele, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Verso 18. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. É só até o 17 e 18, né? Falei até o 20, mas até o 18. Então, olha só o que Deus falou para Paulo fazer: pregar o evangelho para que essas pessoas tivessem os olhos abertos e elas fossem convertidas, né, das trevas à luz, do poder de Satanás ao poder de Deus. A conversão, o novo nascimento, essa conversão individual quebra, né, se houver, teoricamente ou de uma forma hipotética, qualquer existência dessa questão de maldição hereditária, tá? Um efeito somente possível, né, por causa da obra de Cristo. Esse foi o ponto enfatizado pelo profeta Ezequiel, que eu vou trabalhar na próxima aula, tá? Ou seja, que se a pessoa se converter, ali está resolvidas as coisas. Se ela confessou o seu pecado, ali está resolvidas as coisas. Ou seja, aceitou a Cristo, está tudo resolvido. Porque a obra de Cristo faz isso. Interrompe, quebra qualquer tipo de maldição. Se não crermos assim, penso eu, e tantos outros, né, como eu falei, que procuram e se preocupam com a doutrina bíblica da salvação,
a suficiência da obra de Cristo, vamos falar que se não crermos assim, a gente vai estar colocando em questão a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que aí, amados, para nós cristãos é algo assim perigosíssimo. A gente está falando, não, Deus, o Senhor não deu conta de enviar teu filho na cruz. Ele fez ali alguma coisa inicial e a gente aqui está... a gente aqui está... sobrou alguma parte para ele fazer. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus